Depois de ser traído por um membro de seu grupo, um garoto precisa lutar para sobreviver em um labirinto repleto de monstros. E para isso ele começa a comer a carne deles para não morrer de fome e começa a adquirir poderes sobrenaturais a partir disso. E aí galera, aqui é o Natsu e hoje nós vamos acompanhar o anime Arifureta Shokugyo. Começamos com um jovem que havia caído em uma caverna tentando encontrar um jeito de sair dali, quando ele se depara com um coelho sinistro que ataca alguns lobos que tentam comer ele. Não demora muito para que aparecesse um urso enorme, e ele começa a perseguir o nosso prota, que teve seu braço arrancado com apenas um ataque do urso, e o urso acaba comendo o braço dele. Ele então usa a habilidade de transmutar para poder escapar do urso e tenta sobreviver, até que em certo momento ele desmaia. E quando acorda, tem um cristal sagrado em cima de sua cabeça, que é uma pedra mitológica formada pela cristalização de mana ao longo dos milênios. Em seguida, temos um corte mostrando a vida do prota 10 dias antes, onde ele estava estudando sobre algumas coisas e vemos que ele já tinha visto sobre esse tal cristal. Agora temos uma cena onde mostra uma parte mais detalhada da história do prota. Ele e seus companheiros estavam lutando contra alguns monstros, mas um jovem chega para atazanar a vida dele e uma garota chega para defendê-lo. Eles se deparam com um cristal brilhante e um dos membros do grupo vai tentar pegá-lo sozinho, mas ao tocar nele, todos ali são teletransportados para um local diferente, onde aparece um monstro chamado Behemoth, e descobrimos que eles foram teletransportados para o andar 65. Eles travam uma dura batalha contra Behemoth, que naquele momento era muito mais forte do que eles e nenhum de seus ataques funcionava para poder parar o monstro. Nosso prota então entra na frente de uma garota chamada Kaori e diz para ela fugir que ele daria conta de atrasar o Behemoth por enquanto. Não demora muito para que o grande monstro quebrasse a barreira deles, e eles formam uma fileira de mago para poderem atirar suas magias no monstro em si. Então temos um corte do prota se perdendo em seus pensamentos, onde ele já estava delirando e ele começa a se perguntar quem era o culpado de ter feito tudo aquilo com ele. E voltamos na cena em que ele estava correndo para fugir do Behemoth. Enquanto eles estavam atirando contra o monstro, ele repara que um dos membros do grupo atirou em cima dele propositalmente, para poder acabar com a vida dele. Então vemos o prota caindo e vendo o rosto da pessoa que havia traído ele. Em seguida, temos mais um corte de volta ao passado, 9 dias antes, onde uma garota estava conversando com ele tentando fazer com que ele não fosse para o labirinto. Essa era Kaori, pois ela tinha sonhado com algo ruim acontecendo com ele e ele sugere então que ela protegesse ele, já que as habilidades dele não foram feitas especificamente para o combate, e ela acaba aceitando. Logo ele está acordado em uma poça, se perdendo em seus pensamentos de que ele foi traído por seus amigos. E finalmente ele fala que tudo em seu caminho é inimigo dele, e se algo está em seu caminho, ele iria exterminá-lo. A fim de sobreviver, ele começa a caçar os monstros daquele lugar para poder comer sua carne. Mas quando ele come o primeiro pedaço da carne do lobo, ele sente como se estivesse sendo devorado de dentro para fora, já que a carne deles era muito venenosa. Logo o cabelo dele muda de cor para cor branca, e ele teve seu DNA completamente alterado naquele momento. Ele só conseguiu sobreviver por causa da água benta que ele tinha bebido, e quando ele checa os status dele, ele tinha subido alguns níveis somente por ter comido a carne do monstro. Naquele momento, a aparência dele já tinha mudado completamente, tanto fisicamente quanto seu jeito de falar estava alterado. Ele consegue adquirir algumas habilidades dos monstros que ele come, e naquele momento ele decide fazer uma arma para poder enfrentar os monstros que estavam por ali. Então faz um revólver que dá o nome dele de Donner. Depois de se fortalecer um pouco, ele decide dar o troco no urso que havia comido seu braço, e logo ele vai de encontro ao monstro para poder acabar com ele, e não demora muito para que ele conseguisse sair vitorioso daquela batalha. Depois de derrotar alguns monstros, temos um corte para o reino de Heilai, onde os heróis estavam fazendo seu relatório para o rei. Em seguida temos a vista da garota que disse para o prota não ir, deitada em uma cama dormindo. Descobrimos após isso que existem 3 tipos de raças nesse mundo: os humanos, os demônios e as feras, e que a raça dos humanos e a dos demônios viviam em guerra há muito tempo. E para evitar que a humanidade entrasse em extinção, o deus da criação Errit invocou heróis com poderes incríveis no mundo dele, e os heróis são os que estavam no labirinto, juntamente com o nosso prota. Pelo visto, eles eram humanos comuns do Japão, e foram invocados para aquele mundo para poder ajudar. Uma das garotas estava treinando com sua espada quando ela vê o cara que possivelmente havia traído o prota por ali. Pelo jeito que ele reagiu ao ver que ela tinha visto ele, realmente foi ele que atacou o nosso prota, que agora descobrimos que seu nome é Nagumo. E vemos que esse cara que possivelmente traiu o prota vivia arranjando briga com ele, e a garota que ele gostava sempre defendia ele. Kaori então acorda, e Shizuku acaba contando o que houve no labirinto naquele dia. Kaori não acredita e tenta se levantar, mas está fraca demais para isso, já que ela tinha ficado 5 dias dormindo. De volta à caverna em que o Nagumo estava, ele acaba de encontrar uma porta que possuía algum tipo de mecanismo diferenciado para ser aberta, e 2 guardiões acabam aparecendo para poder impedir que ele abrisse a porta em si. Logo ele consegue derrotar o primeiro, e pouco depois ele derruba o segundo também, e finalmente consegue abrir a bendita porta. Dentro daquela sala ele se depara com um tipo de cubo mágico, que ao perder o seu brilho revela uma garota que estava presa dentro dele. Ela pede para que ele tirasse ela dali, mas ele se rejeita e vira
as costas, e quando ela disse que havia sido traída, ele se lembra de tudo o que tinha acontecido com ele e decide salvar a garota. A jovem explica que é de uma longa linhagem de vampiros, mas que um dia os ministros de seu reino disse para ela que não precisavam mais dela, e que um de seus parentes governaria o reino no lugar dela. E como eles não conseguiam matar ela porque ela se regenerava muito rápido, eles decidiram selar a garota naquele lugar. Em seguida, o Prota então decide quebrar aquele selo, e consegue finalmente libertar a garota vampira de sua prisão. Logo é revelado o nome completo do Prota, que é Nagumo Hajime, e ela pede para que ele desse um nome para ela, já que ela não queria mais saber de seu nome antigo por causa de tudo que havia acontecido. Então ele decide colocar o nome dela de Yue, e ela acaba ficando muito feliz e aceita seu novo nome de bom grado. Após isso, surge um monstro enorme e ataca eles, mas Hajime pula na frente de Yue para salvar ela. O monstro então se revela e era um escorpião enorme. Depois de lutarem um pouco contra o monstro, Yue decide sugar o sangue de Hajime, já que ela era uma vampira, para poder se fortalecer um pouco e ajudar ele em sua batalha. Ela então conjura um feitiço que causa um dano significativo no monstro, e logo em seguida eles trabalham juntos para poder derrotar ele. Após isso, temos uma cena em que Hajime e Yue estavam conversando, e ela explica um pouco como surgiu aqueles labirintos, e descobrimos que quem criou eles foram os dissidentes, que viveram há muitos anos atrás, e no final de cada abismo estava a residência em que eles estavam alocados. Em seguida, o Prota decide fazer uma nova arma para ele, com os restos do monstro que ele havia acabado de derrotar juntamente com Yue, para que eles assim pudessem voltar a explorar o labirinto com mais segurança. Ele então conta sua história para Yue, e ela começa a chorar por causa da traição e por tudo que ele havia passado. Logo ele diz que não ligava mais para seus colegas, e que não queria vingança também, o que só mostra que ele havia amadurecido bastante com relação a que ele era há pouco tempo atrás. Ele menciona que quer ir para casa, ou seja, para o mundo humano novamente, e chama Yue para acompanhar ele também, mesmo que lá não tenha magia. Os heróis haviam se fortalecido bastante com relação ao dia em que eles visitaram o labirinto da última vez, e estamos de volta com o Prota dessa vez correndo de alguns dinossauros que estavam sendo controlados por uma flor que estava em sua cabeça. Eles então entram em uma caverna e algumas partículas começaram a sair, e quando ele se deu por conta, Yue estava sendo controlada pela mesma flor também. Em seguida, o monstro que estava fazendo tudo aquilo aparece, e o Prota finalmente consegue derrotar ela e liberta Yue de seu transe. Pelo que descobrimos até então, cada labirinto possui 100 andares, e no último andar geralmente é onde o dissidente mora, após derrotar o boss final daquele piso. Logo eles conseguem encontrar a porta que dá acesso ao último chefe daquele labirinto, e eles finalmente decidem entrar na sala do boss. Após isso, o chefe daquele piso aparece, e é uma hidra de 6 cabeças. Uma das cabeças da hidra era a que curava as outras, então por mais que eles derrotassem as outras, a cabeça que curava sempre trazia elas de volta. Até que em certo momento, Yue foi pega por uma das cabeças que lançou um feitiço nela, que fez ela se imaginar sendo traída pelo Prota e ficando sozinha novamente. Com isso, ela acaba desmaiando. Logo Hajime pega Yue e leva ela para um local um pouco mais seguro. Quando ela acorda, ela fica feliz por tudo aquilo ter sido apenas uma ilusão, e de que ela não seria traída novamente. Após isso, nosso Prota então se aproxima um pouco mais dela e dá um beijo nela, mostrando para ela que ela poderia confiar nele, e que ele não iria trair ela. Com seus ânimos ativos novamente, eles voltam para a luta, e quando pensam finalmente ter derrotado todas as cabeças da Hidra, uma nova cabeça surge, e ao que parece, essa era a cabeça mais forte de todas. Hajime entra na frente de Yue para que ela não recebesse o ataque da Hidra, e logo é apagado. Yue faz de tudo para que ele pudesse voltar, e quando ela estava prestes a ser atacada pela Hidra, o Prota salva ela. Naquele momento, ele havia despertado algo em si que o tinha deixado muito mais forte, e após prender a Hidra em alguns escombros, finalmente Yue lança um feitiço e eles conseguem derrotar o último boss daquele labirinto. Em seguida, temos um corte dos heróis dentro daquele labirinto também, onde eles estavam tentando explorar novamente o local. Depois disso, vemos o Prota deitado em uma cama com a Yue, e ele acorda ela do jeito mais carinhoso possível. Ela explica para ele o que havia acontecido depois de ele ter apagado após derrotar a Hidra, e eles decidem explorar a mansão do dissidente para ver o que conseguiam encontrar, até que eles se deparam com uma sala em que o corpo do dissidente estava, e no meio da sala estava um grande círculo mágico. Quando o Hajime entra no círculo, algumas lembranças começam a aparecer, e o fantasma do dissidente aparece em sua frente. Logo, o grupo dos heróis estava no mesmo andar em que eles haviam perdido a batalha contra Behemoth, e o monstro aparece novamente para atormentar a vida deles. Eles travam uma batalha difícil contra o monstro, mas dessa vez eles estavam bem mais fortes do que eram antes, e conseguiram derrotar o temível Behemoth. Logo voltamos para a cena em que o dissidente diz para o Prota que passaria seus poderes para ele, e ele apenas pediu para que ele não usasse seus poderes para o mal. Com isso, ele havia aprendido uma magia antiga, que era a magia de criação. Ele e Yue começam a se preparar para subirem para a superfície, então decidem tomar um banho. Logo, Yue aparece em sua frente completamente daquele jeito, e por ela ter mais de 300 anos, eu acredito
que não tem problema para o Prota se relacionar com ela. Após 2 meses, ele havia feito um braço robótico para ele, e também começa a usar um tapa-olho, pois ele havia perdido seu olho na luta contra a Hydra. Em certo momento, ele coloca uma aliança no dedo de Yue, e eles finalmente estão prontos para irem para a superfície. Uma garota coelho estava sendo perseguida por um dinossauro, e logo o Prota e Yue aparecem e a garota coelho disse que não via a hora de conhecê-los. Logo a garota coelho se apresenta e descobrimos que seu nome era Shia, a filha mais velha da tribo de feras Haulia. Shia pede para que ele ajudasse ela a salvar sua família, e com um pouco de hesitação, o Prota acaba aceitando. Shia começa a usar alguns métodos meio vulgares para poder atrair a atenção do Prota, mas logo é castigada por Yue, que estava observando tudo. Em seguida, descobrimos que Shia pode ver uma parte do futuro e uma parte do passado, e por isso ela sabia que eles iriam aparecer naquele local. E após dizer para eles que ela poderia ser de grande ajuda para o objetivo deles, Yue acaba achando melhor levar Shia junto. Após isso, temos uma cena em que uma garotinha da mesma tribo de Shia estava prestes a ser devorada por um monstro, quando Hajime aparece salvando ela a longa distância. O Prota, ao ver que Shia estava bem, lança ela pelos ares, fazendo com que ela servisse de isca para atrair os monstros que estavam por ali, e ele então consegue exterminar eles com mais facilidade desse jeito. Shia então conta a história dela e de sua tribo para o nosso Prota, e ele decide ajudar eles a recuperarem seu lar novamente. Ela então decide se juntar a Hajime e Yue em sua jornada, mas logo eles acabam rejeitando sua ajuda. Logo, ela e sua tribo pedem para que o Prota treinasse eles, para que eles assim pudessem aprender a se defender sozinhos e não precisassem mais da ajuda dos outros para conseguirem proteger o seu lar. Eles acabam aceitando e depois de um tempo, Shia explica o motivo de querer continuar com eles em sua jornada, e diz que é porque ela amava o Hajime. Não demora muito para que os membros da vila aparecessem, já todos treinados e com novos físicos, todos shapeados. Saindo dali, Hajime se depara com uma pedra diferenciada e percebe que aquilo era a entrada para outro labirinto, mas eles precisariam passar por mais 3 labirintos para pegar as relíquias deles e finalmente conseguir abrir aquele que estava trancado. Após um tempo, Shia acaba cobrando Yue da promessa que ela havia feito, de que deixaria que Shia seguisse eles em sua jornada se ela conseguisse passar no teste feito anteriormente, onde ela conseguiu ferir Yue mesmo que um pouco. Shia não se importa com as dificuldades que ela poderia enfrentar acompanhando eles, então ela finalmente consegue a aprovação de Hajime também, e com isso ela começa a acompanhar eles em sua jornada. E galera, se você fosse escolhido para reencarnar em um mundo, qual tipo de classe você gostaria de ser? Eu sinceramente gostaria de ser um invocador, se possível. Deixa sua resposta nos comentários que eu vou estar lendo todos eles, beleza? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um forte abraço e tamo junto.